Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, na medida aí do possível. E vamos dar continuidade a nossas séries de vídeos do descritivo técnico de ambulância. E para isso, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vamos estar continuando aqui com as capacidades e dimensões. No vídeo anterior a gente abordou aqui a questão, a capacidade técnica e estrutural do veículo, que é um veículo furgão, teto alto. Abordamos também a questão da potência da motorização, a questão da tração e dos pneus e algumas questõezinhas aqui dos custos de entrega. E hoje então vamos entrar nessa parte aqui de capacidades e dimensões. E só lembrando que sempre temos que buscar fazer isso aqui do melhor possível, sempre tentando aproximar ali da excelência. Eu não digo da perfeição, que a perfeição aí, no caso, é Deus, mas temos que sempre estar buscando aí o mais próximo da excelência, devido que veículos de emergência não podem ser improvisados. Então, vamos dar continuidade aqui. Aqui fala sobre as capacidades e dimensões. Aqui vamos falar sobre o volume do compartimento de carga, que no mínimo pedimos aí 10 metros e meio cúbicos, 10 metros e meio cúbicos, tá pessoal? E no máximo 13. O mínimo é para que o veículo não fique tão pequeno e o máximo também para que o veículo não fique tão grande. Eu já vi que situações, casos aí que fornecedor já entregou aí veículos de 14 metros cúbicos, compartimento de carga. E esse veículo de 14 metros cúbicos ou mais, o que acontece? É um veículo maior. Se essa ambulância for ser usada para serviço de resgate, no caso do SAMU, bombeiro, principalmente, ou também de prefeituras ou empresas particulares, né? O que vai acontecer um veículo grande desse? Vai perder agilidade, principalmente em cidades metropolitanas, regiões metropolitanas. Em cidades históricas, a gente sabe que as ruas não têm espaço suficiente para estar manobrando o veículo. E com isso, se você deixar isso aqui vago, corre o risco de vir um veículo muito grande. E aí acaba também interferindo aqui onde eu falei para vocês no vídeo passado, que vem até com rodado traseiro duplo. E é onde o veículo fica muito extenso e pesado e ruim, acabando prejudicando as manobras. A outra questão aqui dos 10 metros e meio, eu vejo muitas pessoas em comentários de vídeos referente a ambulâncias do SAMU, principalmente essas novas ambulâncias que estão vindo aí de uns 2 anos e meio para cá, mais especificamente eu tive aqui, tem um vídeo meu publicado sobre os Renault Masters. Aquela Renault Master, se eu não estou enganado, ela é 11,5, 11, uma coisa assim, ou 10,8, não lembro muito bem, tem que pesquisar para vocês. Mas o que está acontecendo nelas? O espaço interno dela deixou muito a desejar. Vejo as pessoas reclamando em redes sociais, nos comentários, os condutores, né? Tanto a equipe técnica. Aqui também, nossos condutores também reclamou bastante, devido que eles estavam habituados aqui com a Fit Ducato Max Cargo, que é um veículo de 13 metros cúbicos, e você comparar uma com a outra, deu muita diferença de espaço. Nessa Renault Master, vocês, como é notável, se vocês repararem, elas podem ver que devido ao espaço, o banco do médico não ficou nem alinhado ali à maca. Ele ficou na lateral esquerda ali da maca. Se for diferente com o veículo, na lateral direita da maca. Não ficou centralizado o banco do médico. Eu vejo bastante profissionais reclamando sobre essa parte aí. Tinha dado uma parada aqui no vídeo para procurar umas imagens para ilustrar para vocês.
E encontrei, ó, da Renault Master aqui. Como vocês podem estar vendo, ó, o banco do médio, devido ao espaço que o veículo de 10,5 metros, 11 cúbico possui, até 12 aí. 12, se não estou enganado, já fica legal, que tinha aquelas Ducatinhas antigas ali, 2011, 12, transformado pela Rontan, que ficava no espaçamento bem bacana já. Como vocês podem ver, ó, o banco do médico ficou desalinhado da máquina, ficou aqui para o lado direito. Então, o problema de veículo nesse tamanho é questão de espaçamento. Vou pegar essa de longe aqui. Isso aqui é o dia que eu estava conferindo, fazendo a fiscalização, a conferência de veículo. Olha como vocês podem ver o espaçamento. Nesse tamanho, opa, aqui já não tem nada a ver. Nesse tamanho de metragem fica pequeno. Aí você me pergunta, qual que é o veículo, o espaçamento ideal? Para mim, pela minha experiência que eu tive, que eu tenho nesse ramo já há um bom tempo, seria de 3 metros cúbicos. Mas aí se você coloca esse tamanho aqui, o que acontece? Você vai excluir a Sprinter. O próximo tamanho da Sprinter não é 13 metros. Ela é 14, se eu não estou enganado. Vamos dar um. Deixa eu pesquisar aqui um pouco para vocês verem. Aqui, ó. Ela tem de 9, 10,5. Aí de 10,5 já pula para 14. De 14 é de 15. E a de 14, igual eu falei para vocês, ela já tem uma dimensão muito grande e acaba perdendo agilidade. Acaba não sendo um veículo viável. Beleza? Vamos dar seguimento aqui. Aqui no caso fala sobre a capacidade de lugares. Aqui nesse caso a gente pede 8 lugares, devido que, como vocês viram aqui nessas imagens, vou voltar aqui para vocês verem. Deixa eu pegar uma outra aqui. Não tem a divisória da cabine entre a cabine e o salão de atendimento. Aí por isso que dá 3, 4, 5, 6, 7, 8 com motorista. 8 lugares com motorista. É o que está falando aqui. Agora, aí pelo seu estudo, pela viabilidade que foi constatado no seu órgão, na sua empresa, a necessidade de ter a passagem ali entre a cabine e o compartimento de paciente, aí vai ser 7 lugares. Porque aquele banco lateral passageiro na cabine, ele é cortado, só fica para um passageiro, como vocês já verificam no dia a dia de fato. E lembrando que aqui a gente coloca incluído o motorista. E aqui, devido aos problemas que a gente teve, já detalhamos já para não ter problema. Devido àquela questão que eu falo para vocês, empresas picaretas, né? Então, quanto mais você detalhar o seu descritivo técnico, será melhor. Vai te dar menos dor de cabeça. Porque se não vir de acordo com o que você está pedindo, só falar, olha, o termo de referência digital pede assim. Ou no caso empresa privada, vocês vão pegar um descritivo, que esse descritivo vai elaborar um contrato. Ele vai ficar em anexo ao contrato. Aí fica simples, você vai lá e pega, olha, lá no contrato, no anexo tal do contrato, constava dessa forma. Eu quero que segue daquela forma. Fica bem mais fácil você cobrar. Aqui a gente fala sobre a questão do tanque de combustível, mínimo 70 litros, mas hoje esses veículos aí tá vindo bem acima disso. Inclusive a Renault Master nessa parte me surpreendeu. Se eu não estou enganado, passou de 100 litros a capacidade do tanque de combustível. E isso foi bom. Evita estar paradas para abastecimento. Ainda mais uma questão que se você vai usar a ambulância para transporte intra-hospitalar de uma cidade para outra. Se esse paciente não tiver assim não estiver bem estável, né, estiver correndo um grande risco
de morte, não de vida, né? O pessoal fala de vida, mas é risco de morte. Evita estar parando com esse paciente em postos para estar abastecendo. Isso ficou bom na Renault Master, pelo menos essa parte. Aqui eu falo novamente sobre a estrutura da cabine e da carroceria. É bom, igual eu já falei para vocês, citar sobre a porta também, como tem que ser, as duas portas na cabine. A porta lateral deslizante, lado direito, que tem esses veículos também, tem alguns que dá para vir com a porta do lado esquerdo. Mas de padrão a gente perde do lado direito, que é o lado que fica para calçada quando estaciona, de acordo com a nossa legislação hoje. É o lado que a gente mais estaciona. Outra coisa interessante que é bom pedir é essas portas traseiras duplas com abertura 270 graus. Vou dar uma pausada aqui, vou verificar se eu tenho aqui para mostrar para vocês como que é, para estar ilustrando. Voltando aqui, pessoal, a porta 270 graus é isso aqui, ó. Ela abre toda até encostar na lateral do veículo. E isso ajuda em determinados casos que você precisa estacionar de ré em determinados locais e permite que você encoste bem o veículo. E isso ajuda bastante nessa parte. Se você não pedir essas portas dessa forma aí, acaba que ela não vem só abrindo normal. Que deixou. Se não tiver a porta lá descrita, se você não solicitar a porta de 200, abertura, as portas traseiras, duplas traseiras com abertura de 270 graus, elas só vão abrir dessa forma e não daquela forma que eu mostrei anteriormente, que é encostada na lateral do veículo, tá? E como eu falei para vocês, isso aqui ajuda bastante para estar estacionando em determinados locais. Vamos seguir aqui então. Isso aqui é interessante, está pedindo a altura mínima do salão de atendimento. Para o padrão aí vem aí em torno de 1.800 milímetros, que é o padrão médio da população brasileira. Se tiver algum profissional acima disso aqui, aí já é uma exceção. Ele já vai ter uma dificuldade para se manter em pé dentro do veículo. Eu tenho 1,73 m e 1,78 m eu tenho. E fico tranquilo dentro desses veículos, igual eu mostrei para vocês aqui. Minha altura fica tranquila aqui dentro, quando eu estou em pé. A altura externa máxima total do veículo. Isso aqui é interessante solicitar, devido que aqui é até exigido conforme descrito nessa NBR. Só que se eu não estou enganado, essa NBR ela foi revogada, ela está revogada, mas o pessoal ainda utiliza ela bastante, devido a não ter outra documentação. Até hoje revogaram ela, mas não tem outra documentação para estar se utilizando de embasamento. E onde eu quero chegar? Que você tem que limitar essa altura aqui, devido que se você não fizer isso e vir um veículo, igual eu tenho minhas dúvidas da Ford Transit. A Ford Transit, se não me engano, com uma condensadora de teto do ar-condicionado, ela ultrapassa essa medida. E aonde que você vai ter problema? Na entrada de hospitais. Se ultrapassar essas medidas aí, como as construções civis do Brasil seguem normas aí também da ABNT, são padrões. E se você permitir um veículo acima dessa altura aqui, corre o risco desse veículo não entrar em determinados locais, em determinados hospitais ou unidades de saúde. E muitas vezes eu tenho experiência aqui que acontece. Os motoristas desavisados, acostumados a chegar, vai entrando, dá cagada. Rasga teto, quebra o sistema de sinalização, danifica lá a condensadora de teto. Então é bom sempre estar tentando isso aqui, exigindo a altura máxima, não ultrapassando essa altura máxima aqui. Para você não ter transtorno aí na operação do veículo, no uso do veículo no dia a dia. E aqui a gente fala sobre o alternador.
Hoje os alternadores desses veículos para o padrão tá vindo já com uma capacidade bem elevada que consegue manter o sistema original do veículo e também o sistema secundário, que é instalado no caso de ambulância. Antes, principalmente, eu tive um transtorno aqui com uma Sprinter. O que acontece? Essa Sprinter ela foi comprada sem sistema original de ar-condicionado, nem no painel. E devido a isso, o alternador dela veio de 120 amperes. Que normalmente, quando você já pede o veículo, se você veio com ar-condicionado original de fábrica, ele já vem com um alternador aí acima de 150 amperes. E como veio esse alternador de 120, eles instalaram o ar, não trocaram, instalaram a questão da parte elétrica auxiliar, mas não alteraram o alternador. Ficou com o original de 120. E não deu outra. Pouco tempo já danificou. E eu já sabendo disso, acabei optando em instalar um alternador com capacidade maior. Vamos dar seguimento aqui. O vídeo ainda acho que permite. Vamos aqui nos acessórios. Os acessórios, pessoal, a gente procura sempre estar pedindo acessórios que facilitam o dia a dia da operação do condutor, que é no caso aqui o farol e neblina dianteiro, isso ajuda, principalmente quando o veículo vai chegar a uma certa idade, começa a dar pane em farol, farol não fica legal, perde a eficiência, então farol e neblina ajuda bastante. O sistema de ar-condicionado que eu estava falando para vocês, sempre o da cabine de série, não permita a instalação de ar-condicionado. Porque eu vou falar para vocês, em manutenções, vocês percebem, sempre vai fazer alguma manutenção no veículo, algum sistema, sempre fica faltando algum parafuso, alguma coisinha. Nunca fica original. E é a mesma coisa de um sistema de ar-condicionado instalado, mais que é novo instalado no veículo. Nunca fica igual o sistema de ar-condicionado de série. Por quê? Porque lá na indústria, quando o veículo está em linha de produção, existe, né, de fato, como a gente falou, uma linha de produção. Cada técnico tem a sua função ali, de instalar determinado componente. E isso segue uma linha de produção, um processo. Então não tem como, é padrãozinho, é protocolo, eles têm que seguir aquilo ali, então fica o mais próximo da excelência possível. Se você se listar um ar-condicionado de série. Não estou falando que não vai vir com falha, acontece. Uma hora ou outra também vai vir com falha. Mas a chance de vir com erro é mínima. Você diminui isso drasticamente. Em comparação de você permitir que seja instalado um ar-condicionado fora da linha de série, fora de fábrica. Aí aqui a gente pede o sistema. Deixa eu colocar esse aqui. A tela inteira, fica melhor para vocês aí. E aqui a gente pede o. Deixa eu voltar lá, acessório. Que o ar-condicionado suplementar seja o original de linha de montagem, que para furgão não vem, muito difícil. Nunca vi até hoje. Até na questão de van passageiro. Por mais que venha lá escrito, ela vem de série, mas os fabricantes não produzem. Até hoje não vi nenhum que produza. Não sei se vai ser o caso da Renault aqui no Brasil, que como ela tem a fábrica aqui dentro do Brasil e as demais não tem, nem a Fiat não tem mais, a Ford não tem, nem a Sprinter da Mercedes, que é fabricada na Argentina. Chega aqui no Brasil como? Só o furgão. A transformação da parte de van, por mais que é de série, eles encomendam para as transformadoras, que no caso eu já vi a GSIG, a TCA e a Green Car. A Green Car transforma os veículos furgão em van para Iveco. A GSIG é para Fiat, tenho certeza que eu já vi da Fiat. A Sprinter não estou lembrado, não tenho certeza. Mas não vem, então, de fábrica veículos vans. Vem furgão e elas são transformadas em vans aqui no Brasil. Mas sai na documentação já de série como van. Então, por isso que os veículos não vêm com um sistema de ar-condicionado ali do salão original de fábrica. Ele é montado. Aí, para isso, para diminuir as chances de erro de linha de montagem e de esse veículo não ficar com um sistema de ar-condicionado ineficiente, o que a gente pede? Sistema homologado, o certificado autorizado pelo fabricante montador do veículo.
É para isso. Aí aqui a gente também já pede a direção hidráulica, direção com assistência, hidráulica, elétrica, qualquer assistência. Série também. Mas isso aqui é padrão. A gente continua ainda pedindo já para caso de evitar os malandros aí, né? Se vir com algum problema, você poder cobrar, que eles arrumam isso. Os vidros elétricos também das portas dianteiras, isso ajuda bastante o condutor, principalmente na hora de estacionar ou abrir algum vidro se ele estiver sozinho, um vidro carona, se precisar abrir. Então isso ajuda, é bom tá pedindo, facilita. Travas elétricas também, todas as portas, ajuda, principalmente quando o veículo vai deslocar para uma região metropolitana. Ele tem que parar meio rápido em algum lugar ali para fazer alguma coisa rápida ali e já consegue travar todo o veículo. O alarme antifurto também é bom pedir, ainda mais se for veículo utilizado para transporte intra-hospitalar ou eletivo, que ele vai para alguma outra cidade e precisa estar estacionando esse veículo em algum local que não tenha tanta segurança. Esse sistema aqui, pessoal, esse sistema é bem interessante. Possui o sistema de cruzeiro, o famoso Cruise Control, ou piloto automático, mais conhecido aí pela turma, né? Pelos condutores. Solicitar ele também e sempre colocar o original de montagem do veículo, para evitar que os fornecedores, né, façam a instalação desse sistema e não fica legal. Esse sistema aqui ajuda bastante em quê? Em viagens. O condutor coloca ali, programa ali, eu quero andar 100 km por hora. Se ele tiver numa pista ali bacana, principalmente se for duplicada, ele ajuda bastante ali a dar um certo conforto para o condutor. E o principal dele é o quê? Economizar combustível. Você tendo uma velocidade estável ali, você vai economizar combustível. E qual que é o interessante de solicitar isso aqui? Você evita concorrência desleal. Porque no caso da Sprinter, esse sistema aqui é de série. No caso da Ducato, é de série também. Na Ford Transit, não sei falar, mas provavelmente será de série. Já na Renault Master, que é um dos veículos furgão mais baratos aí do Brasil, não tem esse sistema de série. Ele é vendido juntamente com o kit que você compra, você solicita. Então é interessante pedir isso aí. Esse sistema aqui, que até na questão de concorrência, fica uma concorrência ali otimizada, equiparado entre as três marcas aí, principais marcas de veículo. E, igual eu falei para vocês, ajuda bastante na condução do veículo e na economia de combustível. O retrovisor interno é interessante também pedir para que o condutor não precisa ficar virando a cabeça para falar com alguém da equipe ou paciente pela janelinha. Ou se tiver ali a abertura também, ele possa ver o que mais ou menos está acontecendo ali para ele tomar uma decisão de como ele irá reagir, se ele vai mais devagar, se ele vai acelerar, e tomar a decisão que seja necessária ali no caso. Ele vai ter ajuda ele a ter uma noção maior da cena, do contexto ali naquele momento. Os retrovisores laterais, solicitar, isso está vindo padrão, não sei, eu não lembro se na Renault Master é padrão de série, mas é bom estar colocando elétrico, com ajuste elétrico, facilita bastante para o condutor, tá ajustando os retrovisores, sem precisar da ajuda de alguém ou ele ter que se esforçar para poder ajustar o retrovisor, principalmente do lado direito. A chave, no caso aqui, a chave a gente pede com telecomando, que é o que eu falei para vocês, facilita o travamento das portas e também a ativação do alarme. Protetor do cárter, genuíno. Isso é bom estar selecionando ele genuíno, devido que tem uma qualidade melhor do que um protetor paralelo. A peça genuína não é aquela que já vem com o veículo de fábrica, mas é instalada ali na concessionária. E genuína é a peça que ela é fornecida pela montadora. O sistema multimídia, bom, interessante pedir o sistema multimídia devido que ele será mais utilizado em questões da câmara de ré, que ajuda bastante o
motorista, e o outro fato principal é o sistema de navegação, o sistema multimídia, que ajuda bastante aí os condutores, né, a estar chegando em determinados locais que o condutor não tem conhecimento. Aí pedi a antena também de rádio, né, que é um acessório. Esse aqui também é principal, o ajuste aí dos faróis, ajuste de altura dos faróis elétrico. Tem que ser um ajuste elétrico dos faróis. Porque os furgões, veículos furgões são veículos de carga. Quando ele está vazio, ele tem ali a tendência de ficar num certo nível do farol. Você colocou carro, colocou uma equipe completa lá atrás, com paciente, né? E subiu a carga, o que ele vai acontecer? Ele vai erguer a frente e abaixar a traseira. E então, com isso, precisa que o condutor tenha a possibilidade de ajustar esses faróis. Esse sistema aqui, por padrão, eu vejo hoje nos veículos de emergência, veículos furgões fornecidos no Brasil, já está vindo de série. Mas é sempre bom estar deixando isso aqui, que é igual eu falei para vocês. Isso é um mercado que atualiza muito. E o que está acontecendo? Os preços estão subindo e as montadoras estão retirando itens dos veículos para conseguir ter competitividade. Então, sempre é bom deixar isso aqui no termo, por mais que hoje em dia está vindo para o padrão, mas deixa para o fornecedor saber que você quer um veículo ali que permita o ajuste de altura elétrica dos faróis principais. Item de segurança, pessoal, sensor traseiro de estacionamento. Não deixe de exigir isso aqui. Isso é um item de segurança, faz falta, juntamente com a câmara de ré, que complementa. Sempre peça os dois, é um item de segurança. O que acontece? A gente sabe como que as manutenções dos veiculares no Brasil hoje, principalmente em órgãos públicos, é demorado, defasado, às vezes nem faz, então peça os dois sistemas, porque se um falhar, você tem o outro, e dá um tempo ali para poder estar fazendo o reparo de um sistema. E ajuda bastante aí a prevenir incidentes e acidentes. Conforme a gente tem vários vídeos na internet, aí, veículo, furgão, ambulância dando ré e batendo em pessoas pedestres. E até evita também de danificar o veículo em manobras marcha ré e o veículo ficar inoperante por isso, principalmente que se trata de um veículo de emergência. Aqui a gente pede as películas, né, com proteção UV, instaladas nos vidros ali dianteiros. Aqui eu vou dar uma melhorada nisso aqui, eu vou pedir também que essa película seja em proteção térmica também no para-brisa, aquela transparente, mas com proteção térmica, que ajuda ali a dar um conforto mais ali para o condutor e para os passageiros que vai ali acompanhando ao lado. Principalmente aqui no meu estado do Mato Grosso. Aqui o calor é tenso, chega a 42 graus fácil. Aí aqui a gente pede um jogo de tapete de borracha para a cabine, para facilitar a limpeza. Os jogos de calota, vem umas calotas mini padrão já vem nos veículos, mas a gente está exigindo, tem uma situação aqui. O que aconteceu? O veículo foi para a transformadora, retiraram essas calotas e estávamos cobrando. O que a empresa alegava? Mas vocês não pediram no edital, não foi solicitado, por que vocês querem a calota? Aí a gente teve que alegar que é um item padrão do veículo, que constava na proposta, e para evitar todo esse transtorno já colocamos aqui no edital. Eu falo para vocês, o que está escrito, está escrito, né? Não tem como estar inventando lorota, desculpa, tem que cumprir. Outra coisa interessante é o jogo de para-barros, que vem nas rodas ali, para não voar cascalho, detritos e barro para o veículo. E o que acontece? O problema principal é cascalho, né? Para danificar o veículo. Item interessante para esses veículos de emergência, então, tanto como ambulância e viatura. O veículo tem que ser equipado com um sistema de controle, um sistema de controle que permita desativar o controle de tração. Desativação temporária. Para quê? Para que você possa, em determinados momentos, desativar e ser usado em terrenos como lama, em areia e cascalho. Tem um vídeo na internet aí, que eu já até acho que postei aqui, que o condutor não utilizou esse sistema de uma ambulância, de uma SAMU. Para mim, lá, pela avaliação que eu fiz ali do vídeo, sem entrar em contato com ele, ele não utilizou o sistema. E o que aconteceu? O veículo não subiu.
Não subiu porque o sistema de controle de tração ele bloqueia a potência do motor para as rodas não patinar. E isso em determinadas situações é muito bom, da estabilidade do veículo, mas em situações íngreme, de morros, arrancadas rápidas que você precisa arrancar com emergência, principalmente viaturas em perseguição, já atrapalha. Ou em barro, lama, né? Barro ou areia. Aqui na minha região, a gente está numa região predominante de cerrado. Tem muita questão de areia, em vias não pavimentadas e com areia. E se não tiver esse sistema aqui que permite você desativar o controle de tração, o veículo não vai, o veículo atola, fica lá parado. Então é muito interessante. Por padrão, a maioria dos veículos está vindo, mas não deixa de solicitar isso aqui. A gente tem um grande problema nessa parte aqui, que não tem sistema, a Dunster. O pessoal da PM, principalmente aqui, reclama bastante da Dunster, que a Dunster não desativa esse sistema. Até hoje a Renault não corrigiu isso. E os policiais reclamam que vai fazer perseguição, o veículo não vai, para em quebra-mola, o veículo não vai, então eles nem, segundo o pessoal que eu conversei, que nem evita até parar em quebra-mola, pula mesmo, porque se parar, perde o indivíduo que estão perseguindo. E na questão, quando eles vão para areia ou lama, o veículo também não vai, não avança. Isso é um erro grave aí da Renault, que até hoje eles não consertaram, não corrigiram na Duster. E também na Turbo. Na versão Turbo também não deixaram essa opção de desativar o controle de tração. E já na Renault Euroc, na picapinha, já permite, já tem essa função. Não sei por que aí eles não colocaram essa função na Duster. Vamos parar por aqui, pessoal, senão o vídeo vai ficar muito longo. No próximo vídeo a gente dá continuidade, seguimos aqui já na parte de transformação do veículo. Beleza? Até o próximo vídeo.